Participe conosco ao vivo no estudo desta lição em nossa escola sabatina online, todos os sábados às 9 da manhã pelo Zoom. No final deste vídeo, veja como participar. Você é o nosso convidado. Olá, sejam bem-vindos, caros irmãos e amigos da Palavra de Deus. Estamos aqui para estudar o primeiro tema desse semestre, tema geral, como anunciado no vídeo anterior, o Espírito Santo na divindade triuna. Caso não tenham visto o vídeo em que fizemos a abertura, não deixem de conferir um vídeo curto em que foi feita a leitura do prefácio e que demos então início a esse semestre que esperamos que seja muito abençoado, que venha trazer nova vida à Igreja de Deus, que possa nos fortalecer na fé, que seja realmente o nosso propósito nos aprofundarmos nos temas que vamos estudar. Também apresentamos no vídeo anterior a lição das crianças deste semestre, os arautos do Advento, mas vamos então à lição de número 1 desse tema do Espírito Santo na divindade triuna. Nós vamos começar pelo tema do plano da redenção. O verso áureo: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, nesse texto, no início do Evangelho de João, nós temos esse mistério da encarnação de Jesus Cristo. A palavra, o Verbo eterno, agora se fazendo carne. A primeira pergunta, então, nos diz assim: como a divindade triuna estavam envolvidos no plano da redenção? 2 Coríntios 13, verso 13 ou 14, dependendo da numeração das Bíblias: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Um texto com essa finalização da epístola, da carta de Paulo, trazendo os três nomes, então, da divindade. Os textos agora do Espírito de Profecia que nós vamos ler são de uma variedade de referências, de fontes. O primeiro, do Conselho sobre Saúde 222, originalmente foi publicado na Review Herald de 2 de maio de 1912. Declara: a divindade moveu-se de compaixão pela raça, e o Pai, o Filho e o Espírito Santo deram-se a si mesmos ao estabelecerem o plano da redenção. A fim de levarem a cabo plenamente esse plano, foi decidido que Cristo, unigênito Filho de Deus, se desse a si mesmo em oferta pelo pecado. Vamos dar uma pausa aqui antes de irmos para os próximos textos, porque esse texto em si já é muito impactante, porque ele nos apresenta a divindade em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, que move-se de compaixão por essa raça humana, rebelde, pecadora, e agora eles deram-se a si mesmos ao estabelecerem o plano da redenção, essa doação de amor. E agora, para se efetivar isso, um dos três foi escolhido para ser o fiador da raça humana, o salvador. Então, aqui esse texto já nos estabelece muito bem que as três pessoas da divindade estão sim envolvidas no plano da redenção. Mas vamos mais em textos agora da Review Herald de 18 de julho de 1907 e também o de 7 de janeiro de 1902. Os três poderes da divindade comprometeram a sua força para realizar o propósito que Deus tinha em mente, quando deu ao mundo o inefável dom de seu Filho. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam trabalhando em favor do homem. Todo o poder no universo celeste foi colocado em atividade para levar adiante
o plano de redenção. Agora um texto manuscrito 27A de 1900 também está no livro Princípios de Vida, página 40. 3 agências distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, trabalham juntas pelos seres humanos. Eles estão unidos na obra de tornar a igreja na terra semelhante à igreja no céu. Eles colocam os recursos do céu à disposição daqueles que apreciam e transmitem esses tesouros espirituais, multiplicando-os ao usá-los para a glória de Deus. Todo esforço diligente para melhorar acrescenta aos dons que possuímos. Os poderes do céu trabalham com os seres humanos no plano da multiplicação. Agora, Review Herald de 12 de agosto de 1909. As 3 maiores potências do universo se comprometeram a trabalhar com aqueles que procuram salvar o perdido. Agora, de 5 de maio de 1903, é citado Mateus 28, 19 e 20, e em seguida, assim Cristo prometeu guiar, confortar e sustentar o seu povo. Ele declara: eu estarei com você em sua obra de persuadir homens e mulheres a serem meus discípulos. O Pai, o Filho e o Espírito Santo se comprometeram a ajudá-lo em seus esforços altruístas para transformar homens da injustiça para a justiça, da escuridão para a luz da verdade. Agora, Review Herald de 18 de fevereiro de 1904, também na meditação Nos Lugares Celestiais 327, em paginação diferente 337. Diz assim: por que então não deveriam os que lutam contra os poderes das trevas marchar para a frente com fé e ânimo? Deus e Cristo e o Espírito Santo estão ao seu lado. Agora, review de 27 de janeiro de 1903. A salvação dos seres humanos é um grande empreendimento que põe em ação cada atributo da natureza divina. O Pai, o Filho e o Espírito Santo se comprometeram a tornar os filhos de Deus mais do que vencedores por aquele que os amou. Atos dos Apóstolos, página 85 ou 47, em outra paginação. Em que consistia a força daqueles que no passado sofreram perseguição por amor a Cristo? Era a união com Deus, união com o Espírito Santo, união com Cristo. A acusação e a perseguição têm separado muitos de seus amigos terrestres, mas nunca do amor de Cristo. Nunca a alma provada pela tempestade é mais encarecidamente amada por seu Salvador do que quando sofre a perseguição por amor à verdade. Oitavo testemunho para a Igreja, 194. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão buscando e desejando encontrar canais pelos quais possam comunicar ao mundo os divinos princípios da verdade. Caros irmãos e amigos, se porventura alguém entrou nesse vídeo com alguma dúvida de que são 3 pessoas, pode ser que pensava que era 1 ou 2, mas diante desses textos de diversos lugares diferentes, diversos momentos, testificando a existência de 3 pessoas da divindade, depois dessa primeira pergunta aqui já é o suficiente. Creio que não se precisa apresentar nada a mais do que isso, porque isso é mais do que o suficiente. Na realidade, para nós deve bastar um texto que seja inspirado, é o suficiente para aceitarmos a verdade daquele texto. Mas nós temos uma multiplicidade, a palavra de Deus, ela frequentemente trazendo para nós esse esclarecimento, e agora esses textos vêm falando desse envolvimento
no plano da redenção. Tudo que Deus está colocando à nossa disposição nos fala que eles trabalham com os seres humanos no plano da multiplicação. São chamados de 3 poderes e nem por isso deixam de ser pessoas, importante salientar. Em outra passagem é chamado de 3 agências divinas, então de várias formas diferentes. Mas vamos para a segunda pergunta então agora. Portanto, que poderes estão prontos a nos auxiliar em tudo que for necessário? Vamos enfatizar ainda mais esse ponto agora, manuscrito 271/2, 1900, Comentário Bíblico, volume 6, página 1075, declara: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, poderes infinitos e oniscientes, recebem os que verdadeiramente entram em relação de aliança com Deus. Depois temos a meditação olhando para o alto, 142, e o texto originalmente é do manuscrito 45 de 1904, que declara: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a eterna divindade, estão envolvidos na ação requerida para assegurar ao instrumento humano que todo o céu está em união para contribuir no exercício das faculdades humanas, em alcançar e reforçar a plenitude dos poderes tríplices, e em unir-se na grande obra designada, ligando os poderes celestiais com o humano, para que o homem se torne, mediante eficiência celeste, participante da natureza divina e co-obreiro de Cristo. A capacidade humana pode multiplicar-se mediante a ligação dos instrumentos humanos com as agências divinas. Unidas com os poderes celestes, as capacidades humanas aumentam segundo aquela fé que opera pelo amor e purifica, santifica e enobrece o homem inteiro. Então aqui nós vemos que apenas o Pai que é infinito? Não. O Pai, Filho e Espírito Santo são o quê? Infinitos. Apenas o Espírito Santo, que é a onisciência de Deus? Não. Pai, Filho e Espírito Santo são oniscientes, não são partes da divindade. Então esse é o mistério realmente, porque ao mesmo tempo são 3 pessoas, 3 agências, 3 seres diferentes. No entanto, a unidade que há entre eles é um mistério que não somos capazes de compreender plenamente, que os torna uno. Ao mesmo tempo que são 3 pessoas, aqui fala o Pai, o Filho e o Espírito Santo, são o quê? A eterna divindade. E aqui, nesse texto, foi destacado realmente que nos é assegurado todo o poder do céu em nosso favor. Eles estão prontos a nos auxiliarem em tudo. A terceira pergunta: de que maneira foi velada a divindade de Cristo? A fim de ser um sacrifício perfeito, como era a sua natureza humana? Hebreus 7:26, porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. 1 Pedro 1,19, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Agora vamos para Desejar de Todas as Nações, página 23, e Mensagens Escolhidas, volume 2, página 131. Cerca de 2000 anos atrás, ouviu-se no céu uma voz de misteriosa significação saída do trono de Deus. Eis aqui venho, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Eis aqui venho, no rolo do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Hebreus 10, 5-7. Nessas palavras anuncia-se o cumprimento do desígnio que estivera oculto desde os tempos eternos.
Cristo estava prestes a visitar nosso mundo e a encarnar. Diz ele: corpo me preparaste. Houvesse aparecido com a glória que possuía com o Pai antes que o mundo existisse, e não teríamos podido resistir à luz de sua presença. Para que a pudéssemos contemplar e não ser destruídos, a manifestação de sua glória foi velada. Sua divindade ocultou-se na humanidade, a glória invisível na visível forma humana. A divindade não se tornou humana, e o humano não foi deificado pela fusão das duas naturezas. Cristo não possuía a mesma deslealdade pecaminosa, corrupta e decaída que nós possuímos, pois então ele não poderia ser um sacrifício perfeito. Então, de que maneira foi velada a divindade de Cristo? Então, ele adquirindo agora a natureza humana, ainda que afetada pela entrada do pecado no mundo, afetada pelas consequências do pecado e não pelo pecado em si, essa natureza humana, em sentido moral e espiritual, ela era completamente livre do pecado, sem propensão para o mal, inclinação. Então, dessa forma, fica bem claro nesse texto de Hebreus 7:26, 1 Pedro 1:19, é um cordeiro que tanto ele nasce puro, sem defeito, como ele tem uma vida sem pecado também. E Hebreus tinha falado de um sumo sacerdote que, por mais que fosse humano, ele era santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores. Aqui em Hebreus 10, nós temos esse dito de Deus misterioso, realmente mostrando esse mistério da encarnação, visto que Cristo é uma pessoa, mas com duas naturezas. Não houve uma mistura, não houve então uma fusão, de maneira que ele se tornou sobre-humano ou menos do que Deus, mas que realmente ele, de maneira separada, mas ao mesmo tempo unida na mesma pessoa, as duas naturezas. A divindade não se tornou humana e nem o humano foi deificada, que o texto nos diz. E nos assevera que o fato dele não ter a mesma deslealdade pecaminosa que nós possuímos por natureza, isso tornou ele um sacrifício perfeito. Quarta pergunta: de que maneira ficamos ao contemplarmos a encarnação de Cristo? 1 Timóteo 3,16. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Então, um texto maravilhoso destacando que Deus se manifestou em carne. Agora, a verdade sobre os anjos, página 154, também no Comentário Bíblico, volume 5, página 1130, o texto da Sign of the Times, 30 de julho de 1896. Ao contemplarmos a encarnação de Cristo, sentimos-nos desconcertados diante de um insondável mistério que a mente humana é incapaz de compreender. Quanto mais refletimos sobre isto, mais surpreendente nos parece o tema. Quão imenso é o contraste entre a divindade de Cristo e a indefesa criancinha na manjedoura de Belém. Como entender a distância entre o poderoso Deus e a desajudada criança? Pois ainda assim, o Criador dos mundos, aquele em quem habitava a plenitude da divindade, manifestou-se como indefeso bebê na manjedoura, mais excelso que qualquer dos anjos, igual ao Pai em dignidade e glória, vestido
agora do manto da humanidade. Divindade e humanidade combinaram-se misteriosamente, pois o homem e Deus tornaram-se um. É nessa união que encontramos a esperança para a nossa decaída raça. Então, ficamos desconcertados quando pensamos de uma maneira um pouco mais detida, aprofundada, do mistério da encarnação, esse contraste entre o Deus Todo-Poderoso e um mero bebê, uma criancinha. Então aqui nos fala que realmente Ele é quem? O Criador dos mundos. Jesus Cristo, Ele é o Criador dos mundos. Ele então tem a plenitude da divindade. E agora é velada a sua glória, e agora não é uma questão só de aparência, mas ele encarna, é gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Então todo esse mistério é por demais profundo para nós. A quinta pergunta: quem se identifica como eu sou? Malaquias 3,6. Porque o Senhor não muda, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Hebreus 13,8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E agora, João 8, 23 a 24 e depois o 58. E dizia-lhes: vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados. Porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. E o verso 58, disse-lhes Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Portanto, os textos deixam muito clara a identificação que o próprio Cristo faz de si mesmo como eu sou revelado no Antigo Testamento para Moisés. Nós vemos também os textos de Malaquias, Tiago e Hebreus confirmando essa imutabilidade de Deus. Vejamos que isso não é simplesmente da parte do Deus Pai ou do Deus Espírito Santo, mas de Jesus também. Porque em Hebreus falou: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então vemos claramente todo esse aspecto em conformidade. Desejados de todas as nações, página 469, e também na 24 e 25 nós temos textos que vão nos ajudar. Com solene dignidade respondeu Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Fez-se silêncio na vasta assembleia. O nome de Deus dado a Moisés para exprimir a ideia da presença eterna fora reclamado como seu pelo Rabi da Galileia. Declarara-se aquele que tem existência própria, aquele que fora prometido a Israel, cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Miqueias 5:2. Por sua humanidade, Cristo estava em contato com a humanidade. Por sua divindade, firma-se no trono de Deus. Como Filho do homem, deu-nos um exemplo de obediência. Como Filho de Deus, dá-nos poder para obedecer. Foi Cristo que, do Monte Horebe, falou a Moisés, dizendo: eu sou o que sou. Assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Foi esse o penhor da libertação de Israel. Assim, quando ele veio semelhante aos homens, declarou ser o eu sou. O infante de Belém, o manso e humilde Salvador, é Deus manifestado em carne. 1 Timóteo 3,16. A nós nos diz:
Eu sou o bom pastor, João 10:11. Eu sou o pão vivo, João 6:51. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, João 14:6. É-me dado todo o poder no céu e na terra, Mateus 28:18. Eu sou a certeza da promessa. Sou eu, não temais. Deus conosco é a certeza de nossa libertação do pecado, a segurança de nosso poder para obedecer à lei do céu. É o Filho do Homem que partilha do trono do universo. É o Filho do Homem cujo nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Isaías 9:6. O Eu Sou é o árbitro entre Deus e a humanidade, pondo a mão sobre ambos. Aquele que é santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores. Hebreus 7:26. Não se envergonhe de nos chamar irmãos. Hebreus 2:11. Quem se identifica como eu sou? O próprio Jesus. E isso exprime a ideia de presença eterna, exprime a ideia de existência própria. Nós vamos nos aprofundar mais neste pormenor na próxima lição. Na lição de semana que vem, então, nós vamos ver no tema do Emmanuel, Deus Conosco, que em Cristo a vida original, não emprestada, não derivada. Através de vários textos isso será apresentado. O termo eu sou, então, dado a Moisés, era já Cristo presente naquele momento. E a próxima pergunta vai entrar bastante neste aspecto. Gostaria de dizer que o eu sou aqui é apresentado como mediador entre Deus e o homem, colocando de maneira clara, em pé de igualdade, Jesus com Deus Pai. Não há distinção aqui nesse aspecto. E sobre as designações Pai e Filho também abordaremos na lição de semana que vem de maneira mais abrangente. A sexta pergunta agora nos traz um estudo bíblico aqui, porque será apresentadas evidências para confirmar a seguinte pergunta: quem é o mediador entre o céu e a terra desde sempre? Nós já tivemos um indício no relato de Moisés na sarça ardente e o nome dado que ele deveria apresentar é Deus, mas agora vamos ver evidências e mais evidências por toda a Bíblia, em especial no Antigo Testamento, de que Jesus sim já estava presente nesse tempo todo. Por mais que ele viria ainda se encarnar, e realmente aí é o novo concerto, no caso que é dito, a nova aliança seria ratificada com o sangue de Cristo. No entanto, esse é o mesmo concerto eterno. O mistério escondido pela eternidade e que é revelado quando o ser humano cai no pecado. Mas já estava definido, então, quem seria o fiador, o mediador da raça humana. E Jesus, então, desde sempre desempenhando esse papel. O primeiro texto, então, que nós temos, Gênesis 32, versos 28 a 30. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Então, na luta de Jacó com aquele anjo, como muitas vezes se diz, na verdade era um mensageiro celestial, que era o próprio Deus que estava velando sua glória naquele momento e dá a sua bênção a Jacó. Em Gênesis 48, 15 a 16, que abençoou a José e disse: o Deus em cuja presença andaram os meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que eu nasci até este dia,
o anjo que me livrou de todo o mal. Abençoe esses rapazes, seja chamado neles o meu nome, e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, multipliquem-se como peixes em multidão no meio da terra. Portanto, nós vamos ver várias vezes o termo anjo, que nós sabemos que não necessariamente se refere simplesmente a seres celestiais, que nós chamamos de seres angelicais, mas também a mensageiros. Então, o próprio profeta, em alguns casos, ele é considerado um anjo. É a própria também designação em Apocalipse, quando nós vemos das cartas às igrejas, ao anjo da igreja, ao mensageiro daquela igreja. Então, nós temos essa concepção de que várias vezes aparecerá essa palavra anjo, e esse mensageiro revelado no Antigo Testamento, nada mais, nada menos, é o próprio Jesus Cristo, já sendo revelado nas Escrituras. Texto seguinte agora, nós vamos para Êxodo, capítulo 3, versos 2 a 4 e o 14. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Então, no mesmo tempo que o texto bíblico fala do anjo do Senhor, na sequência já fala que é o Senhor. E aqui é o tetragrama, o nome sagrado de Deus. Ninguém sabe exatamente como seria a pronúncia correta desse termo, que muitas vezes é Yahweh, Jeová, Javé, enfim, vários termos. Mas está aqui o anjo do Senhor no momento e em seguida Jeová, como se costuma dizer, né? Quando temos em nossas Bíblias Senhor em maiúscula, várias Bíblias fazem isso. Colocam o termo Senhor em maiúscula, é uma referência que é o tetragrama, o nome santo de Deus, que aí são 4 consoantes, né, no hebraico. Nós vamos agora para o próximo texto, Êxodo 23, os versos 20 e 21. Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho, te leve ao lugar que te tem preparado. Guarda-te diante dele, ouve a sua voz, e não o provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebeldia, porque o meu nome está nele. É interessante que esse anjo que deveria guiar e justamente estava por detrás da coluna de fogo à noite, a nuvem durante o dia, era então esse anjo, um anjo que deveria ser obedecido, não provocar a ira, e o nome de Deus estava o quê? Nele, aqui diz. Deviam ouvir a sua voz. Agora, na sequência, Juízes 13, 18 e 22. E o anjo do Senhor lhe disse: por que perguntas assim pelo nome, visto que é maravilhoso? E disse Manoá à sua mulher: certamente morreremos porquanto temos visto a Deus. Tecnicamente, essas manifestações são chamadas de teofanias, né? São manifestações de Deus para patriarcas, profetas, para o próprio povo de Israel. E aí nós encontramos nesta passagem de Juízes, nesse episódio em que é dadas as orientações para Manoá e a sua esposa, os pais então de Sansão, de como
deveria ser alimentação e tudo mais, que ele seria aquele menino dedicado ao Senhor. E aqui também temos esse detalhe desse anjo do Senhor dizendo: por que perguntas pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Logo já lembramos de Isaías 9:6, um dos títulos então de Jesus. Seguindo então aqui, Isaías 63, 9-10, em toda a angústia deles, ele foi angustiado, e o anjo da sua presença o salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu e os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo. Por isso se lhes tornou inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Então aqui em Isaías nos fala tanto do Espírito Santo como também do anjo da sua presença, aquele anjo que guiava Israel, que é o próprio Cristo, como temos visto. Em João 1,18 nos fala: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Então, portanto, o anjo do Senhor, que é apresentado várias e várias vezes, e Moisés, inclusive, entrava no santuário e falava boca a boca com Deus, é o próprio Cristo já sendo revelado, visto que Deus Pai não foi revelado diretamente e o Espírito Santo vem uma missão que não é falar de si mesmo. Então nós encontramos de Gênesis a Apocalipse essa centralidade em Jesus Cristo. Atos 7, 30-32 e depois do 35 ao 38 nos fala: e completados 40 anos apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto do Monte Sinai, numa chama de fogo no meio de uma sarça. Então Moisés, quando viu isso, se maravilhou da visão, e aproximando-se para observar, foi-lhe dirigida a voz do Senhor, dizendo: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar. A este Moisés, ao qual haviam negado, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz? A este enviou Deus como príncipe e libertador, pela mão do anjo que lhe aparecera na sarça. Foi este que os conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito e no Mar Vermelho e no deserto por 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: o Senhor vosso Deus os levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu, a ele ouvireis. Este é o que esteve entre a congregação no deserto com o anjo que lhe falava no Monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nos-las dar. Portanto, várias vezes aqui é revelado este anjo, tanto no episódio da sarça como no Monte Sinai, recebendo a lei, é o próprio Cristo envolvido em todos esses episódios, é o próprio Deus, como ora fala anjo, ora fala que é Deus. Daniel 3:28 falou Nabucodonosor dizendo: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos, para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Então nós bem sabemos que aparece para aqueles amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, um quarto homem semelhante ao Filho de Deus, ao Filho dos deuses, como o próprio rei reconhece. E aqui na sequência é chamado de anjo, era um mensageiro então. Daniel 10:21, mas eu te declararei o que está registrado na Escritura da verdade, e ninguém há que me anime contra aquele, senão Miguel, vosso príncipe. Aqui nós entramos num outro ponto interessante, que é a identificação desse que é chamado de príncipe
e tem o nome então de Miguel. O próprio nome Miguel pode tanto ser visto como uma pergunta ou uma afirmação. Se é um ser humano com esse nome, pode-se dizer que o sentido é quem é como Deus, reconhecendo a grandiosidade de Deus. Mas no caso de Cristo, o fato dele ser chamado de Miguel significa o quê? Aquele que é como Deus. E aqui em Daniel 12, verso 1, também repete: naquele tempo se levantará Miguel, grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se ao teu povo todo aquele que for achado escrito no livro. Então, aqui realmente é destacada essa figura que é misteriosa. No próprio judaísmo procura-se estudar e entender quem é este Miguel, uma figura aparentemente divina sendo apresentada. E aqui nós vamos ver que no Novo Testamento é dada continuidade a essa questão. Judas 1,9 fala: mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Igualmente, Apocalipse 12:7 declara: e houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Portanto, à luz das Escrituras do Antigo e do Novo Testamento, há essa identificação de Cristo com Miguel. Lamentavelmente, há muitos detratores do adventismo, pessoas que preferem caluniar e não estudar, não se aprofundar, não passar as informações de maneira precisa, que usam essa luz que há bíblica apresentada de maneira clara em toda a Escritura sobre Miguel ser Cristo, e dizem que os adventistas então estão diminuindo a pessoa de Cristo, que eles não acreditam na divindade de Cristo, mas que acham que ele é um anjo. Mentira em cima de mentira. Importante salientar que esse entendimento é compartilhado por vários escritores ao decorrer dos séculos. Protestantes de destaque, reformadores de destaque, defendem esse mesmo posicionamento, que não é algo único do universo adventista. Nós vemos claramente vários comentaristas reconhecendo essa obviedade das Escrituras. Então é lamentável esse tipo de expediente que é feito, e nós vemos que quando é colocado que ele é arcanjo, como está lá em Judas 1,9, seria então uma referência a ele ser o chefe dos anjos. Então ele é o grande príncipe, o principal realmente dentre todos. E é dessa forma que devemos compreendê-lo. Não devemos, obviamente, achar que Jesus é um mero anjo, mas é o próprio Deus, o Deus que mais tarde viria se encarnar, mas que já é apresentado aos patriarcas, profetas, reis, líderes de Israel, como esse anjo do Senhor, anjo do concerto, anjo da sua presença, e também como arcanjo Miguel, o grande príncipe. Nós vamos ver agora textos dos testemunhos que vêm enfatizando esse mesmo ponto para nós. O primeiro texto, Patriarcas e Profetas, página 366. Toda a comunhão entre o céu e a raça decaída tem sido por meio de Cristo. Desejado de todas as nações, 210, o mundo foi confiado a Cristo e por seu intermédio tem vindo toda a bênção de Deus à raça caída. Era o Redentor, tanto antes como depois da encarnação. Assim que existiu o pecado, houve um Salvador.
Carta 119 de 1895 está na meditação Cristo Triunfante 63. Aquele Deus que andou com Enoque foi nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. História da Redenção 143. O anjo que ia adiante de Israel era o Senhor Jesus Cristo. Verdade sobre os anjos, página 90, o texto da Sign of the Times, 26 de fevereiro de 1880. Havia sido ele, na qualidade de anjo do concerto, quem se revelara aos patriarcas em outras eras. Moisés estremeceu, enchendo-se de terror, quando o Senhor o chamou pelo nome. Review no Herald, 5 de abril de 1906, Mensagens Escolhidas, volume 1, página 247. Desde a eternidade era ele o mediador do concerto, aquele em quem todas as nações da terra, tanto judeus como gentios, se o aceitassem, seriam benditos. Patriarcas e Profetas 138. Abraão vira em seus hóspedes apenas 3 viajantes cansados, mal supondo que entre eles estava um a quem poderia adorar sem pecado. Sign of the Times, 15 de setembro de 1881, também no Verdade sobre os Anjos 116. Manoá e a esposa sabiam que seus olhos haviam contemplado o Santíssimo que, encobrindo sua glória na coluna de fogo, houvera sido guia e ajudador de Israel no deserto. Grande conflito 617. Jacó sabe agora que era o anjo do concerto com quem estivera a lutar. Maior discurso de Cristo 144. Quase esgotadas suas forças, o anjo manifestou seu divino poder e a um toque seu Jacó reconheceu com quem estava lutando. Ferido e impotente, caiu ao peito do Salvador, rogando uma bênção. Testemunhos para a Igreja, volume 8, página 179. Oração, sim, oração com inabalável fé e confiança. O anjo do concerto, o próprio Senhor Jesus Cristo, é o mediador que garante a aceitação das orações dos seus crentes. Textos maravilhosos. Um dos que mais me chama a atenção, inclusive, fala que ele era o Redentor tanto antes como depois da encarnação, sempre desempenhando já esse papel, redentor, mediador, é o guia então de Israel no deserto, como ficou muito claro, e outras passagens foram comentadas aqui, como é o caso daquela visita que Abraão tem de 3 pessoas, parecia peregrinos comuns, e que é revelada toda a situação, tanto do nascimento de Isaac que ocorreria, Sara escuta e ri, também a questão da destruição de Sodoma e Gomorra. Então, Jesus esteve acompanhado de 2 anjos. Depois esses 2 anjos vão para Sodoma para tirar de lá Ló, e ao mesmo tempo o Senhor Jesus Cristo continua em diálogo com Abraão. E nós vemos aqui a experiência de Jacó, de Manoá, tudo isso ressaltado aqui também nos textos. Agora nós vamos para a pergunta de número 7. O que significa o termo eu sou? Qual dos 3 da divindade veio com a incumbência de ser constituído Redentor e Salvador? Isaías 43, 10 a 13. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, e eu salvei, e eu o fiz ouvir. E Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá?
Vamos dar uma pausa antes de irmos para os próximos textos, porque aqui o termo Senhor é Jeová, mais uma vez apresentado, e fala que Jeová é o Salvador, fora dele não há Salvador. Também é destacada a eternidade ao dizer que antes dele nenhum Deus se formou e depois dele nenhum haverá. Portanto, o conceito equivocado de alguns de falar que em algum momento Jesus é gerado do Pai e vem à existência, traz problemas gravíssimos com textos como esse. Porque aqui, se o texto, a pessoa disser que é referente ao Deus Pai, na realidade, de qualquer maneira que fala que depois dele nenhum Deus se formou. Então, se Jesus é um Deus posterior, teria que ser rejeitado como realmente um Deus falso. Mas isso não existe porque Deus é eterno. É um contrassenso falar de um início para Deus. Já não é mais natureza divina. Mas o texto, como nós estamos vendo, à luz de tudo que estamos estudando aqui, faz uma referência em especial a Jesus Cristo. Ainda que, claro, isso se aplica às três pessoas da divindade, não estamos negando isso. Mas em especial Jesus Cristo que está falando aqui. E também da mesma forma o texto diz que antes dele Deus nenhum se formou. Então o Pai não poderia ser anterior a ele. Portanto, tudo isso é importante compreendermos bem esses textos. Convido mais uma vez que para o estudo de semana que vem estejam acompanhando toda essa linha de raciocínio e as explicações sobre os termos Pai e Filho. Isaías 44:6. Assim diz o Senhor, Rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro, eu sou o último e fora de mim não há Deus. Então aqui já esse termo primeiro e o último é apresentado em Apocalipse 1:8, é retomado. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Em Apocalipse 22:12-13, é deixado ainda mais claro que a figura é Cristo em especial. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Agora vamos para o texto da meditação para conhecê-lo, página 12, também no comentário bivolume 1, página 1099, a carta 119 de 1895. Eu sou quer dizer uma presença eterna. O passado, o presente e o futuro são a mesma coisa para Deus. Ele vê os mais remotos acontecimentos da história passada e o longínquo futuro com tão clara visão como vemos nós as coisas que ocorrem diariamente. Não sabemos o que se acha diante de nós e, se o soubéssemos, isso não contribuiria para o nosso bem eterno. Deus nos dá uma oportunidade de exercer fé e confiança no grande eu sou. Diz nosso Salvador: Abraão, vosso pai, exultou, suspirou, diz a versão trinitariana, por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. João 8,56. 1500 anos antes de Cristo deixar sua veste real, sua régia coroa, e abandonar sua posição de honra nas cortes celestes, revestir-se da humanidade e andar como homem entre os filhos dos homens, Abraão viu o seu dia e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo que, antes que Abraão existisse, eu sou. João 8, 57 e 58. Cristo usou aí
o grande nome de Deus dado a Moisés para exprimir a ideia da presença eterna. Isaías também viu Cristo e suas palavras proféticas são cheias de significação. Diz ele, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Isaías 9:6. Falando por intermédio dele, o Senhor diz, em Isaías 43, versos 3 a 15. Lemos alguns trechos sobre isso anteriormente. Ao vir Jesus ao nosso mundo, proclamou-se: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. O Senhor precisa ser crido e servido, como grande eu sou, e nós precisamos confiar nele implicitamente. Eu sou, então, significa presença eterna, passado, presente e futuro, ele sempre esteve presente. Nós vemos que não somos capazes de compreender as coisas, não nos é dado conhecer o futuro, e vemos então o grande sacrifício de Cristo deixar sua veste real, sua régia coroa, e agora ele tomar essa posição humilde como servo nesse mundo para nos redimir do pecado e do mal. Vemos esse nome dado e tantos outros títulos maravilhosos que realmente nos esclarecem sobre a plena divindade de Cristo. A oitava pergunta: quem deve ser revelado pelos crentes a mensagem do terceiro anjo? Apocalipse 14:12. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 20. As verdades da mensagem do terceiro anjo têm sido apresentadas por alguns como uma teoria árida. Entretanto, nessa mensagem deve ser exposto o Cristo vivo por excelência. Deve ele ser revelado como o primeiro e o último, como o Eu Sou, a raiz e rebento de Davi, como a radiante estrela da manhã. Então nós vemos claramente que faz parte sim da mensagem do terceiro anjo exaltar devidamente a Jesus. Aqueles que não compreendem que Jesus é plenamente divino, eles não compreenderam ainda o plano da redenção, não compreenderam quem veio nessa missão de resgate. Não foi um ser inferior, mas sim o próprio Deus encarnado que veio. E a mensagem do terceiro anjo exaltará tudo isso, porque apresenta a mensagem da justificação pela fé. E aí então é apresentado o Cristo vivo, que é chamado de primeiro e último. Eu sou raiz e rebento de Davi, estrela da manhã. Que possamos cumprir com esse propósito e dar essa ênfase em nossa mensagem. Nona pergunta: que falha não deve ser cometida pelos ensinadores do Evangelho? Quem deve ser o centro de todo ensino? 1 Timóteo 2, 3 a 6. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Agora vamos para Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 54 e Obreiros Evangélicos 315.
Jamais deveria ser pregado um sermão ou apresentada instrução bíblica sobre qualquer assunto sem que os ouvintes fossem encaminhados ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Toda a verdadeira doutrina torna Cristo o centro. Todo preceito recebe força de suas palavras. O sacrifício de Cristo como expiação pelo pecado é a grande verdade em torno da qual se agrupam as outras. A fim de ser devidamente compreendida e apreciada toda a verdade da palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse, precisa ser estudada à luz que dimana da cruz do Calvário. Apresento perante vós o grande, magno monumento de misericórdia e regeneração, salvação e redenção. O Filho de Deus erguido na cruz. Isso tem de ser o fundamento de todo o discurso feito por nossos pastores. Que falha não deve ser cometida, então, pelos ensinadores do Evangelho? Apresentar Cristo como Salvador, como Cordeiro que tira o pecado do mundo. A verdade não pode ser uma teoria árida, como foi apresentada na pergunta anterior, mas deve ter essa vivacidade que é encontrada ao falarmos da pessoa de Cristo. A sua santidade, a sua bondade, o seu amor, tudo isso que nos é revelado e o papel, a missão que ele veio desempenhar, o que ele teve que fazer. Falamos muito da salvação de graça para nós, e de graça é, de fato, mas ela custou um alto preço para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui diz quem deve ser o centro de todo ensino? É Cristo, claro, Ele que é relatado de Gênesis a Apocalipse, é o centro de tudo. Todas as verdades se agrupam em torno dele. Devemos ter essa ênfase permanente. Então, jamais deve ser apresentado um sermão ou instrução bíblica, seja qual for o assunto, que não convirja ao final para Cristo Jesus. A 10ª pergunta: como devem avançar diante dos perigos dos últimos dias? Os que proclamam a mensagem do terceiro anjo precisam revestir-se de toda a armadura de Deus, a fim de que possam ousadamente permanecer em seus postos, em face de difamações e falsidades, combatendo o bom combate da fé, resistindo ao inimigo, com a palavra está escrito: mantenham-vos em lugar em que os 3 grandes poderes do céu, Pai, o Filho e o Espírito Santo, ser sua eficiência. Esses poderes atuam com aquele que sem reserva se entrega a Deus. O poder do céu está à disposição dos crentes filhos de Deus. O homem que depõe em Deus sua confiança acha-se protegido por uma muralha inexpugnável. Então, a revista Southern Watchman, 23 de fevereiro de 1904. Então, aqui está falando em especial para os que proclamam a terceira mensagem angélica. Eles devem, diante de toda a falsidade, toda a oposição que se levanta, manterem-se firmes ao lado justamente de Pai, Filho e Espírito Santo. Mensagens escolhidas agora, volume 2, página 391. A vinda do Senhor está mais próxima do que quando primeiro cremos. Que admirável pensamento é esse, de que o grande conflito se aproxima do fim. Na conclusão da obra, enfrentaremos perigos com os quais não sabemos como lidar. Não esqueçamos, porém, que os 3 grandes poderes do céu estão operando, que uma mão divina se encontra ao leme e que Deus levará a cabo os seus desígnios. Ele reunirá do mundo um povo que o há de servir em justiça. Terríveis perigos se acham diante dos que têm responsabilidades na obra do Senhor. Perigos cuja ideia me faz tremer, mas vem a palavra: tenho a mão ao leme, e em minha providência levarei a cabo o plano divino. Texto originalmente da Review Herald de 5 de maio de 1903. Aqui vemos claramente
esse papel de não se esquecer desses três grandes poderes. É a mão divina que nos guia, ela se encontra ao leme e Deus, em sua providência, executará o seu juízo, o seu propósito sobre tudo. Então, esses textos nos enchem realmente de esperança, de confiança em relação à direção de Deus na vida de cada um de nós. A pergunta de número 11: o que nunca mais ocorrerá ao longo dos séculos eternos? Isaías 53, 4 a 6: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz está sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. E os versos 10 a 11: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. 2 Coríntios 5, 21: aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Texto do manuscrito 93 de 1899, que está no Comentário Bíblico, volume 7, página 924, declara: o justo precisava sofrer a condenação e a ira de Deus, não em vingança, pois o coração de Deus padecia com imensa dor quando seu filho inocente estava sofrendo a penalidade do pecado. Esta separação dos poderes divinos nunca mais ocorrerá ao longo dos séculos eternos. Esta é outra separação misteriosa que nos é revelada quando Cristo fala: Deus meu, por que me desamparaste? Cristo não sentia naquele momento a presença de Deus, presença que ele sentiu em toda a sua vida. Momento então que Jesus recebeu essa carga do pecado sobre ele, e por isso ocorreu essa separação. Na realidade, Deus e os anjos estavam ao pé da cruz, mas em meio àquelas trevas estava oculta a glória de Deus, e mesmo Jesus, sempre cheio do Espírito Santo, sempre ciente da presença divina, não podia notar, porque ele tinha que ser esse cordeiro que receberia então os nossos pecados, pagar a nossa culpa, para que assim possamos receber a vida eterna, a justiça que há nele ser atribuída a nós, enquanto que o nosso pecado foi atribuído a ele. Então, essa separação dos poderes divinos não ocorrerá mais ao longo dos séculos eternos. É algo de efeito impressionante. Um efeito que perdurará ao decorrer de todos os séculos vindouros. E a pergunta 12 nos fala sobre isso também. Que garantia o plano da redenção traz ao universo? Naum, capítulo 1, verso 9: que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo, não se levantará por duas vezes a angústia. Texto do Desejado de Todas as Nações, página 26, nos traz essa revelação lindíssima.
Por meio da obra redentora de Cristo, o governo de Deus fica justificado. O Onipotente é dado a conhecer como Deus de amor. As acusações de Satanás são refutadas e revelado seu caráter. A rebelião não se levantará segunda vez. O pecado jamais poderá entrar novamente no universo. Todos estarão, por todos os séculos, garantidos contra a apostasia. Mediante o sacrifício feito pelo amor, os habitantes da terra e do céu se acham ligados a seu Criador por laços de indissolúvel união. A obra da redenção será completa, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A terra, o próprio campo, Satanás reclama como seu, será não apenas redimida, mas exaltada. Nosso pequenino mundo, sobre a maldição do pecado, a única mancha escura de sua gloriosa criação, será honrado acima de todos os outros mundos do universo de Deus. Aqui, onde o Filho de Deus habitou na humanidade, onde o Rei da Glória viveu e sofreu e morreu, aqui, quando ele houver feito novas todas as coisas, será o tabernáculo de Deus com os homens, com eles habitará e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Apocalipse 21:4. É através dos séculos infindos, enquanto os remidos andam na luz do Senhor, hão de louvá-lo por seu inefável dom. Emanuel, Deus conosco. Deus seja louvado. Que bendita esperança, que possamos alcançar essa bendita esperança. Vermos como que os laços de união agora da raça humana redimida com Deus serão mais íntimos. Será então o próprio planeta Terra exaltado para acima dos outros. Aqui nos fala ainda que o pecado jamais poderá entrar novamente no universo, a rebelião não vai se levantar segunda vez, não haverá angústia por uma segunda vez. Então todos estarão por todos os séculos garantidos contra a apostasia. Maravilhosa lição que estamos aqui concluindo. Temos aqui na parte final um estudo adicional para aqueles que quiserem se aprofundar naquela questão que exploramos na pergunta 6, sobre Cristo então sendo revelado. Nós fizemos uma lista elencando todos os textos sobre a temática de Cristo como anjo mensageiro do concerto. Todos os textos que encontramos, procuramos colocar que tragam evidências sobre esse assunto. São textos bíblicos aqui de Gênesis, Êxodo, Josué, Juízes, Isaías, Zacarias, Malaquias, João, Atos, Daniel, e também temos em Tessalonicenses, Hebreus, Judas, em Apocalipse. São vários textos em cada uma desses livros bíblicos e também textos de Ellen White sobre esse assunto em vários lugares também. Patriarcas e profetas, história da redenção, desejado de todas as nações, grande conflito, testemunhos para a igreja, maior discurso de Cristo, verdade sobre os anjos, mensagens escolhidas, nas meditações, tudo isso aqui como estudo adicional para aqueles que tiverem o interesse de se aprofundar nesse tema. Continue conosco semana após semana nesses estudos. Convide outros para acompanhar também. Curtam, comentem nesse vídeo, compartilhem e que realmente essas mensagens venham salvar as pessoas de enganos que têm surgido nesses últimos dias. Antes das últimas expansões do mal, sabemos que haveria grandes apostasias e heresias que surgiriam. Não haveria ideias bem definidas, bem firmadas sobre Deus e sobre doutrinas fundamentais. Possamos estar firmados, sim, nos fundamentos da nossa fé.
Deus abençoe cada um de nós e tenhamos o desejo de perseverar até o fim nessa verdade que foi dada aos santos. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube. Você também pode participar ao vivo das lições da Escola Sabatina todos os sábados a partir das 9 da manhã pelo Zoom. Ligue ou mande uma mensagem para os números de WhatsApp que aparecem na tela e venha estudar conosco. Você é o nosso convidado.